Fala pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês o Bet Tracker, uma ferramenta de gestão de apostas esportivas que vai te auxiliar aí na hora de organizar seus lucros, suas perdas, saldo em banca, enfim, vai te dar um norte legal de como tá sendo suas operações. O Bet Tracker é uma ferramenta que já está há mais de um ano no mercado. O objetivo dele, além de se auxiliar na parte de gestão, é fazer isso virar de uma forma simplificada. A gente consegue lançar as apostas de uma forma fácil, rápida e manter tudo guardado também na nuvem para a gente poder acessar de qualquer dispositivo. E além de tudo, o BetTracker tem por trás dele aí um grande nome que é o Paulo do grupo Lucro Certo, que muita gente conhece. É uma das cabeças aqui do projeto. Eu vou apresentar aqui então, vamos começar aqui pelo dashboard. Assim que a gente faz o cadastro, a gente cai aqui na página inicial do dashboard, que é onde a gente tem um resumão de como que está sendo o nosso desenvolvimento. Bom, aqui em cima nós temos a parte de filtro. A parte de filtro ela é utilizada para a gente poder filtrar todas as apostas que estão cadastradas no sistema pelos parâmetros que a gente está procurando. Então a gente pode filtrar pelo nome da parceria. Então, por exemplo, se a gente digitar Gabriel aqui, ele vai puxar todas as apostas que foram lançadas para o CPF Gabriel. A gente pode também filtrar por período, então a gente consegue selecionar de forma mensal, forma semestral, anual. Então assim que a gente marca as datas, ele vai puxar as apostas daquele período. A gente também pode filtrar pelas casas de aposta, pelas categorias e também pelo status, se ela está em andamento, se ela já foi concluída ou se está guardando uma free bet. Nesses cardzinhos aqui, a gente tem o primeiro card que é um resumo geral do lucro e do lucro médio, junto com quantas apostas estão pendentes e quantas estão concluídas. A gente tem um calendário aqui que a gente consegue ver os lucros, o calendário de lucro. Então a gente consegue ver de forma fácil como que está sendo o nosso progresso. A gente tem um gráfico aqui, que ele é para ver o acompanhamento do crescimento da banca, no período que a gente selecionou em cima. Temos o calendário. O calendário ele auxilia bastante para a gente organizar as pendências que a gente tem. Tipo, se tem free bet para cair, se tem free bet para extrair, uma promoção que a gente precisa checar, aposta que a gente precisa fazer. A gente consegue lançar tudo isso com uma data, uma validade. A gente pode arrastar para lá e para cá se ela precisa trocar de data, alguma coisa assim. A gente consegue acompanhar ela de forma semanal, mensal ou diária. E a gente consegue dar uma baixa nela, marcando como se a gente já tivesse resolvido, clicando na bolinha e ela vai deixar de ser considerada. E aqui ele mostra um resumo do calendário, mostrando o que está em aberto, as validades, quantos dias faltam para vencer aquela pendência. Logo abaixo a gente tem a listagem de apostas. A listagem de apostas são praticamente todas as apostas que a gente tem cadastrada em nossa conta. Vai mostrar alguns dados importantes, como a data que a gente fez o lançamento, ou a parceria, a casa de aposta principal que a gente fez o procedimento. A gente tem o jogo com uma observação, o resultado, o status. Tudo isso auxilia a gente a ter um controle legal do que está acontecendo na nossa conta. O coração do BetTracker, ele começa aqui na parte de nova aposta. Quando a gente clica em nova aposta, a gente tem um formulário que a gente pode preencher. E à primeira vista ele parece meio complicado, mas é bem fácil da gente acostumar. Então a gente tem 4 cards aqui. Deixa eu diminuir um pouco aqui para facilitar enxergar. A gente tem 4 cards. O de informações gerais, que são algumas informações da aposta. Aposta normal. Aposta normal é aquele tipo de aposta que ou é arbitragem, ou é um punter que a gente faz, que não vai usar free bet, não vai usar bônus, não vai usar nada do tipo. Então a gente tem aqui a aposta normal. A gente tem a aposta bônus, que daí é o contrário, né? É quando a gente vai utilizar uma free bet. E a gente tem a gestão de resultados, que vai trazer um panorama dessa aposta, do que está acontecendo aqui nela, o nosso lucro, as perdas, enfim. Vou preencher aqui um exemplo de aposta só para ir explicando todos os campos. O campo ID ele é preenchido automaticamente, ele é único para cada cadastro, então a gente não precisa mexer nele aqui.
A parte de data, a gente pode preencher com a data que a gente está fazendo o lançamento. Podemos também preencher com a data antiga, né? Se a gente fez o procedimento ontem, deixou para fazer o lançamento hoje. Enfim, a gente pode alterar essa data. Aqui, em nome de parceria, são os CPFs que a gente costuma utilizar. A gente pode digitar normalmente aqui qual que é o nome da parceria. E a gente tem uma estrelinha aqui que, se a gente clicar, ele vai mostrar pra gente as parcerias favoritas. A gente cadastra clicando no botão aqui, e a gente precisa fazer esse cadastro só uma vez. Então assim que a gente cadastra, ela vai ficar salva. Então depois fica mais fácil, a gente só clica no nome, ele já vai puxar aqui na parceria. A gente pode alterar, né, de forma rápida clicando aqui na estrelinha. Tipo de aposta. Aqui em tipo de aposta, eu particularmente gosto de cadastrar todas as estratégias que eu estou fazendo no momento. Então a gente consegue cadastrar até 8 estratégias diferentes. A gente clica aqui em nova categoria e pode lançar qualquer estratégia que seja. Vou digitar exemplo aqui e salvar. A exemplo vai aparecer aqui. Dessa forma a gente consegue cadastrar uma aposta e categorizar ela. Então se ela for do tipo de arbitragem, a gente pode selecionar Sure Bet aqui. Se ela for uma aposta normal, a gente marca normal. Se ela for de uma estratégia de duplo green, a gente pode clicar em duplo green. Dessa forma a gente consegue acompanhar o lucro que cada estratégia está dando pra gente. Agora vamos aqui para o segundo card, que é o de lançamento da aposta. A primeira opção aqui é o jogo. Então se a gente começar a digitar o nome do jogo, ele já vai puxar os jogos da semana. Então ele vai puxar com a data, com a hora, vai puxar tudo certinho. A gente pode selecionar. Em observação, a gente pode colocar qualquer observação que a gente precise saber sobre esse jogo. Se a gente está esperando tipo mais de 2,5 gols, ou a vitória do time visitante. Enfim, o que a gente pode digitar qualquer informação aqui nas observações. E aqui começa o lançamento da aposta propriamente dita. O primeiro campo é a casa que a gente fez a aposta. Então se a gente começar a digitar, por exemplo, Bet365, ele já vai puxar pra gente a Bet365 aqui. A gente pode clicar. O valor é o valor que a gente apostou. Então vamos dar um exemplo aqui que a gente fez uma aposta de R$20. E a gente apostou em uma odd de 2,20. Aqui na parte de resultado, a gente pode selecionar a principal, que bateu na aposta principal, sem resultado, o jogo ainda não aconteceu, ou derrota. Derrota se a aposta perdeu. Se a gente marcar, por exemplo, na principal, ele vai contabilizar pra gente um lucro líquido de R$24. Então a gente ganhou R$20 numa odd de 2,2, a gente teve um lucro de R$24. Se a gente marcar derrota, a gente teve uma perda de R$20. É assim que funciona a parte de resultados. Se essa aposta foi uma arbitragem, então a gente pode adicionar uma proteção. Aqui em proteção ele funciona da mesma forma. Então a gente pode digitar, por exemplo, Betano aqui, como se a gente tivesse feito uma proteção na Betano. A gente coloca o valor que a gente fez a proteção e a gente coloca o valor que a gente pegou a odd na proteção. Então assim que a gente marcar, por exemplo, o principal aqui, agora ele vai contabilizar esse cenário, com uma vitória na Bet365, uma perda na Betano, que foi a proteção, resultando num lucro líquido de R$9. Se a gente selecionar a proteção, ele vai mostrar o resultado contrário, como se a Betano tivesse vencido. Se a gente selecionar os dois, é porque foi um duplo green, as duas venceram. Se as duas perderam, a gente pode selecionar a derrota. A gente tem um botãozinho aqui de mais opções. Essa mais opções, ele vai funcionar para a gente discriminar se essa Betano ela é de uma outra parceria, ela é de um outro CPF. Então ele vai liberar um campo específico de nome que vai servir para essa Betano. Mas aí a gente pode clicar também na estrelinha aqui, né? Por exemplo, Pedro. Então agora o sistema está considerando que essa Betano é do Pedro. É uma situação mais específica, né? Não é sempre que a gente costuma fazer esse tipo de proteção, mas a gente tem essa opção aqui. Depois que a gente faz as apostas normais, principalmente quando é algum procedimento de bônus, que primeiro a gente faz uma etapa, que a gente tem uma perca, para depois a gente ganhar uma free bet, e aí a gente vai para o campo bônus, aposta bônus. Se a gente ligar ele aqui, vai abrir os mesmos campos que tem aqui em cima, eles funcionam da mesma forma. A gente pode digitar o jogo, a observação, as casas de aposta, os valores, odds. A única diferença é que aqui a gente tem esse presentinho. Esse presentinho ele vai indicar que é uma free bet.
Então se a gente selecionar aqui essa linha, é uma free bet, ele não vai considerar perda nessa aposta. Vamos só mostrar um exemplo. Vamos imaginar aqui, R$30 numa odd 3, 2. Vamos colocar uma BetBra aqui. R$40, uma odd 1,80. Não vou ligar o presentinho, só para a gente exemplificar. A gente está tendo uma perda de -6. Se essa aposta era uma free bet, a gente pode ligar o presentinho e aí ela não vai mais resultar em perda nenhuma pra gente. Então é assim que funciona a parte de lançamento de bônus. E a gente consegue lançar até 6 linhas aqui de proteções, caso necessário. Aqui embaixo a gente vai ter o panorama. A parcial 1 é referente à aposta normal, a parcial 2 é referente à aposta bônus, e aqui a gente tem um lucro total. Isso daqui vai auxiliar muito para a gente poder acompanhar o lucro que o procedimento todo resultou, né? Então, às vezes a gente tem uma perda de R$8 na primeira etapa, para poder ganhar uma free bet, e depois a free bet a gente consegue extrair ela, resultando num lucro de R$24. A gente teve um lucro líquido de R$16 em tudo isso que a gente fez. Sobre os status, a gente tem 3 status principais aqui. Aguardando free bet é quando a gente já fez essa primeira etapa e a casa ainda não pagou uma free bet pra gente. Ou pagou a free bet e a gente ainda não utilizou ela. Eu gosto de deixar aguardando free bet para me lembrar que eu preciso entrar naquela casa para poder ver se a free bet caiu, para poder fazer a extração. Em andamento, quer dizer que esse cupom ainda tem alguma coisa acontecendo nele. Talvez o jogo não tenha acontecido ainda, mas eu ainda preciso dar uma atenção especial nele. E concluído é quando tudo já aconteceu e não tem mais nada para acontecer aqui. Então a gente pode concluir e já considerar o lucro aqui e esquecer dessa aposta. Se a gente clicar em salvar, ela vai lançar aqui pra gente, com o nome, o lugar que bateu. A gente tem os resultados, ó, que bateu na Betano na primeira etapa e na segunda etapa bateu na BetBra. Vai mostrar o tipo, o status. A gente tem umas opções rápidas aqui para poder editar a aposta, se a gente precisar voltar nela para editar o formulário. A gente tem um duplicar, que a gente pode, caso a gente tenha feito várias apostas dessa, repetida, em vários CPFs, né? A gente consegue duplicar, a gente consegue selecionar, inclusive aqui, em quais nomes de parceria a gente vai duplicar. Ele vai criar todas de uma só vez. E a gente tem o botãozinho de excluir, que vai apagar essa aposta do nosso controle, como por algum motivo a gente precisa apagar ela. Agora aqui em nova aposta, vamos voltar lá, a gente aqui no formulário, em alguns casos, principalmente giros grátis, a gente gosta de lançar só o lucro. Algumas pessoas também preferem lançar só algum lucro que não gosta de especificar toda a questão de proteções, de odd, onde que foi o bônus, enfim. A gente tem esse lançamento de lucro, que ele funciona de uma forma mais rápida, que a gente pode selecionar também aqui o nome, as observações, a casa, se a gente quiser colocar, e a gente pode só lançar um lucro. Então a gente, se colocar aqui, por exemplo, R$52 e colocar concluído e não salvar a aposta, ele vai pular toda aquela parte de lançamento de odd, proteções, enfim, e vai lançar um lucro líquido, vamos dizer assim. A gente tem aqui no BetTracker a parte de balanços. Balanço vai auxiliar a gente acompanhar quanto de saldo tem em cada casa. Então assim que a gente for fazendo as apostas, lançando ela, marcando quais venceram e quais perderam, o sistema vai enxergando através do nome da parceria e da casa. Então, por exemplo, aqui a gente tem o Pedro na stake. Ele vai contabilizando tudo que a gente foi ganhando e perdendo e vai ajustando o saldo aqui. Então, se eu bater uma aposta de R$200 de lucro na stake, ele vai somar R$200 aqui para mim. Isso vai auxiliar a gente não ficar com dinheiro perdido nas casas, né? Então a gente tem um controle geral aqui de quanto que tem em cada casa. A única questão é que saques e depósitos a gente precisa marcar de forma manual, vamos dizer assim. Então a gente tem um botãozinho de mais e de menos, que a gente pode depositar ou sacar. Se a gente fizer um depósito na casa de R$100, a gente pode lançar aqui um depósito de 100. Se a gente fizer um saque de R$1.000, a gente lança um saque de R$1.000. A gente tem um botãozinho de reajuste aqui. Esse botãozinho ele vai, caso a gente não tenha feito nenhum depósito e nenhum saque, mas ainda assim a casa está mostrando um valor um pouco diferente, como se por algum motivo a gente tivesse lançado alguma inconformidade. Então, às vezes deu uma diferença tipo de R$5, R$10, a gente pode só ajustar o saldo total da casa aqui pela atualização de saldo.
Bom, agora a gente tem a parte da calculadora. É uma ferramenta que a gente tem no BetTracker que auxilia bastante também no lançamento das apostas. A gente pode entrar nela aqui. É uma calculadora comum de ShareBet. Então a gente pode, por exemplo, colocar os valores aqui, né? Da odd que a gente está pegando, a odd que está a proteção. Ele vai calcular todo o valor que a gente precisa apostar para a gente chegar no melhor resultado possível. Mas nessa calculadora do BetTracker, como ela é ligada com a planilha, a gente tem uns campos a mais aqui. Eu vou mostrar ele um a um. Aqui em cima a gente tem o jogo, são os jogos da semana, da mesma forma que tem lá no formulário. A gente pode selecionar, ele vai puxar o horário, a data. A gente tem a casa de aposta, então a gente pode digitar a casa que a gente está fazendo a aposta e a proteção. A gente tem para alterar a parte de back e lay. Back e lay é quando a gente está tipo na BetBra, né? Então a gente aposta o risco, vamos dizer assim. A parte de comissão, de cashback e aumento. O aumento aqui é as promoções principalmente da Bet365, que tem um aumento de 25%, né? Então assim que a gente preenche tudo aqui na calculadora e o sistema vai contabilizar qual é o valor que a gente tem que apostar e tudo mais, a gente pode clicar aqui em planilhar. Isso daqui aumenta muito a velocidade que a gente salva as apostas lá no projeto. Porque se a gente clicar em planilhar aqui, ele vai abrir a janela novamente, só que com tudo preenchido. Então ele já vai vir preenchido o nome, o valor, a odd. Isso daqui vai acelerar muito o processo. Inclusive alguns grupos já usam a calculadora do BetTracker, né? E eles mandam um link pronto, que a calculadora já vem preenchida. Então às vezes a gente só clica no link, já abre a calculadora aqui e clica em planilhar e pronto. A gente só precisa tentar digitar o nome da parceria, que aí não vem preenchido, né? A gente marca o nome da parceria e dá um salvar. Bom, essas são as principais funcionalidades do BetTracker, que vai ajudar a gente a controlar tanto a parte de arbitragem, de free bet, de bônus, missões. Você pode ver que não é complicado, a gente consegue lançar as apostas de uma forma bem rápida e simples. Bom, e essas são as principais ferramentas do BetTracker. A gente focou bastante na parte de facilitar o lançamento das apostas, para tentar deixar tudo muito rápido, porque às vezes a gente tem muita aposta para fazer e não dá para ficar perdendo muito tempo lançando, né? Então a gente tentou deixar o processo bem rápido, de uma forma que fique muito organizado também. Então a gente tem o controle tanto das apostas que a gente faz, como a parte dos cálculos, que são as calculadoras, tudo unificado com o projeto. Então é basicamente isso que a gente tem aqui no sistema. A gente tem uma aba de ajuda aqui também. Tem um vídeo tutorial aqui que explica certinho todas as funcionalidades. A gente tem o Entre em Contato, que a gente pode dar um suporte pelo Telegram. Só clicar aqui já vai ser redirecionado ao Telegram e lá a gente pode dar todo o suporte que vocês precisarem. E é basicamente isso. Convido a todo mundo a testar o BetTracker. A gente tem um período de avaliação gratuito. Então é só criar a conta e ir aproveitando. Qualquer coisa pode chamar a gente. A gente está à disposição para auxiliar em qualquer dúvida. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até mais.